Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Passinho e, juntamente com Alice Passinho, ambos estudantes de Direito da PUC São Paulo, daremos início a mais um encontro da iniciativa Jovens no Canal. Esse projeto representa a ala jovem do canal Arbitragem, cujo objetivo é apoiar jovens interessados em terem mais contato com o Instituto da Arbitragem, escutando diferentes perspectivas sobre o assunto, a fim de auxiliá-los a estudar essa temática que tanto nos interessa. Desde já, gostaríamos de agradecer ao professor Olavo Ferreira e ao Lauro Parente pela oportunidade de participar dessa iniciativa. Hoje, temos o privilégio de receber a doutora Andréia Galhardo Palma. A doutora Andréia exerce cargo de juíza de direito na segunda vara regional empresarial de conflitos relacionados à arbitragem da primeira RAJ de São Paulo. É mestre em arbitragem comercial internacional pela Penn State University, especialista em arbitragem comercial internacional pela Columbia University, em arbitragem doméstica pela Fundação Getúlio Vargas e fellow do CIARB. Doutora Andréia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pelo privilégio de estar conosco hoje. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria poder falar com vocês, Alice e Marcelo, que representam aí uma ala jovem totalmente interessada em arbitragem da PUC. Para mim é uma alegria poder falar também no canal de arbitragem, né, que eu já venho há algum tempo acompanhando o trabalho do canal Arbitragem. Já tive a oportunidade também de falar outras vezes no canal, pelo CIAB, inclusive. Então, agradeço o espaço também na pessoa do Lauro Parente, do professor Olavo, e que bom, né, que a gente pode poder ter essa troca com vocês, e a minha ideia é passar um pouco da minha experiência profissional e também acadêmica sobre o tema, então estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Nós que agradecemos, doutora Andréia, especialmente o interesse em participar e responder algumas perguntas a fim de elucidar certas questões que, com certeza, auxiliarão diversos jovens Brasil afora. Então, passando à primeira pergunta, doutora Andréia, que ela tem um enfoque mais olhando para a questão da sentença arbitral. Muito se diz atualmente que a jurisdição estatal ela é imprescindível à plena efetividade do procedimento arbitral. Afinal, pelo árbitro não gozar do poder de império, muitas vezes ele necessita dessa cooperação com o juiz togado a fim de fazer valer suas determinações. Daí porque a lei de arbitragem previu diversos dispositivos, tentando, pelo menos, dar um norte de como seria essa cooperação entre as jurisdições. Dentre os dispositivos, temos, então, o artigo 26, que é aquele que prevê certos requisitos a serem observados quando da prolação da sentença arbitral. Então, dispondo que ela deveria ter um relatório, os fundamentos, o dispositivo. Na visão da senhora, caso uma sentença ela venha a ser redigida sem observar essa estrutura formal que consta na legislação, ela seria nula de plano ou, caso não, encontraria algum óbice, algum empecilho à sua plena execuibilidade perante o Poder Judiciário brasileiro? Olha, essa pergunta é bem elucidativa e eu costumo, nas lições que eu tenho dado a respeito do tema, e dizer assim, não, é praticamente uma similaridade. No Brasil, a gente tem, até culturalmente, nós temos a cultura de não cumprir voluntariamente as sentenças, seja judiciais e também as arbitrais. Então, ocorre com muita frequência que o enforcement, a execução das sentenças arbitrais, ocorrem através do juiz estatal, porque o monopólio da força, da coerção, de obrigar a alguém a fazer ou deixar de fazer, é exclusivo do Estado, e no caso, o Estado juiz. Então, por isso que se diz que a arbitragem, por ser uma jurisdição privada, ela depende do auxílio da justiça estatal para fazer valer a força, o cumprimento de suas decisões. Quando a parte vencida cumpre voluntariamente, não há por que o judiciário agir. Agora, está na lei, nossa lei de arbitragem brasileira,
que foi muito inspirada na Ancitral Model Law, que também tem esses requisitos básicos de uma sentença. Toda sentença tem que ter um relatório, né, que nada mais é o resumo do que aconteceu no procedimento arbitral. No campo internacional, quem acompanha os multis, né, sabe que todo estudo que se faz da Ancitral conhece também que toda sentença arbitral tem que ter um relatório dos fatos que aconteceram no processo, as alegações das partes, a produção da prova, o que ocorreu na audiência. Então, esses requisitos formais são imprescindíveis, estão muito claros, inclusive se faltar a assinatura do árbitro, que é uma nulidade de pleno direito, se não tem uma estrutura formal de sentença, né? Porque demonstra, se não tem relatório, de repente pode-se provar que não houve leitura, de que o tribunal não conheceu exatamente, ou que não provou que tomou conhecimento pleno do processo. Então, esses requisitos são idênticos praticamente aos requisitos de uma sentença judicial. O relatório, a parte da fundamentação e o dispositivo, que é o que transita em julgado. No plano internacional não muda também, a diferença é a nomenclatura, né? Você tem o statement of the facts, que tem que relatar todos os fatos que aconteceram no processo, as alegações das partes, né? Os findings, depois o reasoning, que é praticamente o que o tribunal está decidindo dentro daquilo do que ocorreu na prova, e depois o que eles chamam de operative part, que é a parte do dispositivo da sentença. Então, é mais ou menos uma normativa internacional, um padrão internacional que o Brasil segue, porque a nossa lei também adotou muito da Ancitral Model Law, que é adotada por vários países, aí tanto da Europa, da Ásia, e que segue um padrão de estrutura de sentença arbitral muito semelhante, não posso dizer idêntico, tem algumas nuances e diferenças da sentença judicial, e não é à toa, porque quando se vai executar, nós vamos tentar encaixar aquele comando dentro da caixinha do CPC, porque quando a sentença arbitral vem para ser executada, nós não podemos modificá-la, mas nós vamos ter que cumprir dentro da regra do Código de Processo Civil brasileiro. Então, precisa estar claro no comando se é um comando de condenatório, se é um comando declaratório ou declaratório e condenatório, se é constitutivo de direito, se versa sobre uma obrigação de dar, fazer, porque senão nós não conseguimos executar. Então, eu defendo aí que há uma certa simetria entre a sentença arbitral e a sentença judicial, para que facilite o tribunal estatal cumpri-la, do ponto de vista formal. Do ponto de vista da fundamentação, obviamente é livre, mas do ponto de vista estrutural é necessário que tenha essa estrutura para que, se for o Brasil a sede da arbitragem, os juízes brasileiros possam dar um comando executivo efetivo dentro das regras do ordenamento nacional brasileiro e, vale dizer, dentro do CPC. Então, os árbitros já entenderam essa dinâmica, os árbitros brasileiros, tanto que há uns anos atrás, a ICC, o braço brasileiro da ICC, chamou 4 juízes das varas empresariais para dizer, olha, quais são os principais problemas das sentenças arbitrais? Quais são as dificuldades das sentenças arbitrais? E nós elencamos, na época, as dificuldades. Os dispositivos, às vezes, muito lacunosos, as sentenças muito extensas, e a fundamentação, obviamente, é livre, mas o dispositivo que transita em julgado, muito lacunoso, muito interpretativo, sem comandos diretos, faltando
certos detalhes importantes, como quais são os encargos legais, os juros de mora, se vai ter condenação ou não, a verba confidencial, que não é comum na arbitragem, mas às vezes pode ter nos honorários, enfim, detalhes que hoje, pelo menos as grandes câmaras, os árbitros, já estão seguindo uma certa, um certo rigor, porque sabem que, como não se cumpre efetivamente, voluntariamente, a sentença arbitral, eles vão precisar do judiciário para que essas sentenças se tornem efetivas. Então, é sobre isso. Então, quanto mais coeso e harmônico for o sistema, quanto mais diálogo e cooperação entre as duas jurisdições houver, e certa simetria formal, é mais fácil a efetivação dos comandos das sentenças arbitrais. E, obviamente, se houver um vício formal, nós, juízes, não conseguimos dar o enforcement que a lei brasileira exige dentro dos requisitos legais da lei brasileira. Então, não é nenhuma questão assim de declaração de nulidade, porque se a parte não alegar nulidade, mesmo que não alegue, nós não conseguimos cumprir se não tiver formal. Nós temos que devolver, olha, eu sinto muito, mas não temos como cumprir, executar uma sentença dessa forma, porque ela não se encaixa, na estrutura do CPC brasileiro para o cumprimento das sentenças judiciais e arbitrais, porque cabem que é um título a sentença arbitral. E todo título, né, executivo, ele tem que submeter a uma estrutura dentro do CPC brasileiro, se for executada aqui. Agora, se for executada na China, os requisitos vão ser do ordenamento chinês. Se for de Nova York, os requisitos normalmente de Nova York. Porque obviamente o Brasil é signatário da New York Convention. Então ele pode pegar essa sentencinha e tentar executar em Singapura. Mas só pode anular no Brasil. Eu falo muito, você tem que começar a cortar. Se tiver muita pergunta, nós vamos sair daqui 10 horas da noite. Imagina, doutora Andréia, é um prazer e um privilégio escutar as explicações da senhora. É bastante interessante essa questão que a senhora traz em relação ao direito comparado, o paralelo feito entre a UNCITRAL, as diferentes jurisdições e a jurisdição brasileira, assim como a coordenação de competências do Poder Judiciário com o Tribunal Arbitral. Ainda no que se refere à relevância desses aspectos formais para a execuibilidade da sentença na esfera judicial, para a senhora, deveria existir alguma padronização específica da sentença arbitral? Ou seja, os árbitros ou instituições devem se atentar a algum ponto para além daqueles exigidos quando um juízo togado profere uma sentença? Bom, como eu disse, eu já tenho observado que as câmaras, né, até mesmo elas já seguem, como a ICC e as demais câmaras arbitrais brasileiras, elas já seguem o padrão, que é um padrão internacional, que é o da UNCITRAL, que é muito coeso também com o sistema brasileiro. Então, eu não vejo assim uma falta de estrutura, muito pelo contrário, as câmaras têm um checklist dessa estrutura. Salvo melhor juízo, a ICC no Brasil tem, a CAN-CCBC tem, a Câmara de Mercado tem, esse controle, né? Esse checklist prévio até ao lançamento da sentença. A própria secretaria das câmaras fazem esse controle formal. Essa estrutura já existe, porque eles fazem, como eu disse, uma estrutura já padronizada internacionalmente. Então, se você pegar uma sentença arbitral brasileira, né, ela é muito semelhante em termos de estrutura às sentenças internacionais. A diferença, obviamente, é a língua, né, utilizada, mas tem arbitragens que são no Brasil com partes estrangeiras que seguem uma estrutura formal já de relatório,
de fundamentação e dispositivo. E, obviamente, a imprescindível necessidade da assinatura. Então, eu não vejo uma necessidade de que essa regra seja posta numa legislação, porque já é da prática arbitral isso, né? Então, é como se fosse decorre de uma soft law, né? Então, as soft laws internacionais, elas criam em si autorregulação, a arbitragem se autorregula também pelas soft laws internacionais, né? A UNCITRAL, os guides, né? Os protocolos, né? Nos Estados Unidos tem os protocolos da AAA, da ECDR, né? Na Inglaterra também eles seguem os protocolos de certas câmaras inglesas, aqui nós seguimos os protocolos das câmaras nossas nacionais, muito similares. Por que é similar? Justamente para facilitar que a sentença possa ser executada em qualquer lugar do mundo. Né? Então, esse regramento já existe, mas é algo que é autorregulamentado pelas câmaras privadas. E o bom árbitro já conhece a estrutura delas, entendeu? Obrigado, doutora Andréa. Indo adiante, mas também com enfoque na questão da sentença arbitral, nós temos na lei de arbitragem o artigo 33, parágrafo 4º, que ele traz uma hipótese interessante de atuação do Poder Judiciário. Pouco visto na prática, mas que consta na legislação. Segundo esse dispositivo, a parte interessada ela pode requerer em juízo a aprovação de uma sentença arbitral complementar, caso os árbitros eles não tenham, né, na verdade, decidido todos os pedidos submetidos à arbitragem. Na visão da senhora, esse artigo permitiria que o juiz togado fizesse as vezes do árbitro e assim apreciasse esse pedido que não veio a ser apreciado, ou há necessidade de reinvestir os árbitros no ofício, a fim de que eles terminem de apreciar, de fato, todos os pedidos submetidos à sua apreciação? Olha, o Marcelo, isso daí, esse dispositivo, é o terror dos juízes, porque tudo que nós não queremos é assumir essa função de árbitro, de substituir essa atividade e fazer uma decisão complementar. Primeiro, porque isso foge da estrutura da natureza da arbitragem, que decorre de um ato voluntário das partes de escolher o seu próprio juiz. Né? Então, como se tivéssemos aí interferindo na autonomia privada das partes que não escolheu um juiz para complementar sua decisão. Eu, nesses anos todos sim, de carreira, e só na arbitragem já são aí uns 10 anos de atuação, eu nunca peguei um caso assim de complementação. O que a gente faz é retornar ao tribunal arbitral a decisão. Porque participou do procedimento. Então, é muito difícil. É muito difícil a gente. Assim, eu vi uma decisão assim dos colegas. Então, é praticamente um dispositivo que nós ainda não utilizamos e temos receio de utilizar, de complementar, entendeu? Para não interferir no mérito, para não. Então, assim, seria. Mas existe, caso seja necessário, o tribunal se recuse a complementar, nós o faremos. Mas é um pouco fugir de uma estrutura privada, né, de convenção entre as partes. Então, nós evitamos ao máximo fazer esse tipo de intervenção. Doutora Andréia, muito obrigada pela resposta e pela perspectiva que nos faz refletir a respeito da autonomia da vontade das partes, ao utilizarem a cláusula compromissória, ao compromisso arbitral e submeterem o mérito do litígio, né, ao tribunal arbitral. Passando agora ao poder de vinculação. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem Brasileira determina que as pessoas indicadas para compor o tribunal arbitral têm o dever de revelar, antes de executarem a função de árbitro, qualquer fato
qualquer circunstância que denote uma dúvida justificada. Na visão da senhora, o que poderia ser considerado como dúvida justificada, a fim de legitimar e justificar o dever de revelação? Olha, é um dispositivo com bastante abertura, né? Então, eu vou te falar mais ou menos qual que é o mindset do tribunal quando analisa essas questões de violação do dever de revelação. São situações em que uma parte que escolhe, né, a escolha da parte do árbitro é baseada na confiança, né? É diferente quando você ingressa com uma ação judicial, você não escolhe o juiz, aquilo é uma roleta russa, né? Mas na arbitragem, a base é a confiança que a parte tem no árbitro, né? Então, além dos deveres, né, desse árbitro tem muitos deveres, os deveres deontológicos de um juiz, que são similares, né, de deveres objetivos, de não ser amigo ou ser inimigo da parte, né, de não julgar processo de parentes, além dos impedimentos e suspeições básicos do juiz estatal, existe um plus, que é não criar uma dúvida razoável sobre sua imparcialidade e independência. Quais seriam os casos? E nós relatamos casos objetivos. O árbitro tem o dever de revelar, por exemplo, se ele deu um parecer técnico, se ele já atuou para essa parte em algum outro processo anterior, se ele emitiu um parecer, né? Se ele tem amizade íntima com a outra parte, ou seus respectivos advogados, né? Se ele atuou, tudo que pode, fato objetivo, que pode causar dúvidas sobre a imparcialidade dele, na dúvida revele. Essa é a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo. E tem casos que, se você, por exemplo, às vezes acontece depois do procedimento, durante o procedimento arbitral, esse árbitro aceitar uma outra nomeação de caso envolvendo as mesmas partes. E um dos casos que foi objeto de análise do tribunal foi justamente esse, que deixou de revelar essa atuação envolvendo, quando poderia ter revelado e dizendo assim, tudo bem, eu estou nesse... Então, são situações assim. E outras situações que existem os red flags, que são os mesmos red flags do IBA Guidelines, que é uma soft law, mas que nós juízes temos conhecimento de que um bom árbitro, seja nacional ou internacional, tem conhecimento de que essas red flags precisam ser consideradas, né? E assim, os mesmos rol de situações do red flags do IBA Guideline e do laranja, né, que pode ser, olha, putz, né, jantar com a parte, sair e se envolver em jantares, num caso que você está com a parte, pode suscitar uma dúvida razoável, né? Situações e situações totalmente verdes, que, por exemplo, nós tivemos casos aqui no Tribunal de São Paulo que entraram com anulatória porque fulano de tal pertence à mesma academia, mesma universidade, publicam livros juntos. Isso não é um fato relevante para que seja inviabilizado ou desconfiado a independência e imparcialidade do árbitro, né? E são situações um pouco mais graves e objetivas que poderiam ser reveladas para evitar uma desconfiança. Por que você não revelou que você já emitiu parecer num caso semelhante em que envolvia a parte, ou mesmo advogado? Então, certas situações, e as câmaras hoje têm esse rol, né, salvo engano, o SEBAR também fez uma recomendação nesse sentido, um rol de situações em que é possível caracterizar aí a dúvida relevante, o que é necessário revelar. Então,
mas é no caso concreto que a gente verifica a situação. Também não é porque essa dúvida existe que efetivamente o árbitro violou o dever de imparcialidade e independência. É preciso que haja um nexo causal entre o que aconteceu no processo e a alegada dúvida sobre a independência. A mera dúvida por si só, ela não gera a anulação da sentença. É preciso que haja um prejuízo do ponto de vista processual. Eu tive meu cerceamento de defesa, eu não consegui produzir aquela prova pericial, eu não tive acesso a todos os documentos, eu não tive oportunidade de defender sobre esse ponto, né? Então, são situações que não é apenas a dúvida, mas é o seu nexo com algo que possa ter ocorrido no processo e que possa ter prejudicado essa parte, que tem dúvida sobre a independência do tribunal arbitral. Então, em São Paulo, nós anulamos muito pouco, mas quando anulamos, são situações que realmente são situações graves, né? Os pedidos anulatórios são vários, mas poucos, nós temos um percentual bem baixo de acolhimento sob esse argumento. Porque temos essa cautela, né, de verificar o que aconteceu no processo e verificar a circunstância de fato, né, e se isso na época administrativamente foi levantado dentro do procedimento de impugnação que já existe interno das câmaras, porque antes de formar o tribunal arbitral tem uma romaria, né, que até demora para constituir o tribunal arbitral, porque fica aceitando e recusando o árbitro, ou às vezes impugna. Então, que se já passou por esse filtro, né, por que vai alegar só depois da sentença, quando a sentença foi desfavorável? Por que você não alegou aquilo? Não, porque eu não sabia, tá? Mas poderia ter tido esse conhecimento durante essa fase de impugnação? Ou a situação surgiu só depois, durante o procedimento arbitral? Todos esses detalhes, nós, juízes, analisamos, né? E por isso a justiça brasileira é considerada uma justiça arbitration friendly, porque nós a todo momento temos esse olhar de saber se o árbitro observou a questão da formalidade do devido processo legal, deu direito e oportunidade ao contraditório, a produção da prova ampla, né? E dentro do que foi combinado nos termos de arbitragem, dentro do que foi convencionado entre as partes. Então, é muito difícil pegar a nulidade ou anulação sob esse argumento se aquilo não tiver muito evidente, inequívoco durante o processo judicial e verificado o que ocorreu dentro do procedimento arbitral. Doutora Andréa, muito obrigado. A senhora trouxe à tona a IBA Guidelines, ela foi diversas cores. Na visão da senhora, qual seria a importância da IBA Guidelines, então, para essa questão da revelação? E poderia ela, nesse caso, né, como bem a senhora trouxe as cores, a vermelha, a verde, a laranja, ser utilizada pelo Poder Judiciário como um parâmetro válido para averiguar se de fato houve alguma violação ao dever de revelação? O que nós fazemos do ponto de vista da justiça estatal, o IBA para nós, ela não é uma lei, uma regra, uma norma a ser seguida, ela não está inserida no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas o que acontece é que ela funciona como se fosse um segue, e que hoje o Brasil tem, né, seguido também dentro das suas situações culturais, como eu disse, o Comitê Brasileiro de Arbitragem, ou mesmo algumas câmaras, já tem, vamos dizer assim, as suas red flags, né, aquelas situações em que é difícil um bom árbitro não revelar, né, quando deveria. Então, o IBA funciona para nós, juízes, como um certo parâmetro do que um bom árbitro poderia fazer ou deveria fazer
em termos do que tem que ser revelado. Para nós é um checklist interessante, mas o que nos guia hoje é o que a jurisprudência nacional tem decidido e também o que as câmaras vêm produzindo em termos de autorregulamentação, né? Então, por isso que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu digo, a arbitragem é que deve se autorregulamentar dentro das recomendações internas entre os árbitros, das câmaras, ou dos comitês, ou da própria OAB em relação aos advogados que atuam como árbitros ou coárbitros ou atuam nas arbitragens, quais são as condutas éticas que devem ser observadas. Então, além do parâmetro do IBA, nós não fundamentamos em cima do IBA, mas nós mencionamos que isso, inclusive, é uma prática internacional muito utilizada, inclusive pelos árbitros nacionais, de um guia do que deve ser ou não revelado do ponto de vista objetivo, né? Então, é mais nesse sentido. Não pode ser considerada aí uma jurisprudência, nem uma lei, mas ela, vamos dizer, decorre do que vem a prática, o costume arbitral, né? Que isso é levado em conta também, né? As práticas costumeiras dos árbitros, né? Que deve ser praticado em termos de bom proceder, né? É mais ou menos nesse sentido. Doutora Andréia, muito obrigada pela resposta. A senhora mencionou que as partes teriam o dever de investigarem os fatos que podem suscitar, né, algum dever de revelação ou um conflito de interesse entre os árbitros e as partes, e que isso deveria ser utilizado com cautela na justificação e fundamentação das ações anulatórias. Na visão da senhora, qual seria a extensão desse dever de investigação das partes com relação a fatos que podem justificar ou fundamentar um dever de revelação e uma impugnação aos árbitros? Olha, a nossa legislação não exige esse dever de investigar das partes. Ela exige o dever de revelação dos árbitros, a lei brasileira. Mas também nós consideramos que a parte que vai indicar o seu árbitro tem também, vamos dizer, um dever de checar, né, vamos dizer, um dever moral, não é um dever legal, mas de investigar também. Não posso dizer que seja um dever, o judiciário vai exigir da parte que ela investigue, mas tem certos fatos notórios que fica difícil, e públicos que fica difícil uma parte dizer que não sabia, não é verdade? Então, nesse caso, suponha que há o procedimento lá administrativo de impugnação, eu pertenço à mesma academia, de mesma universidade, damos aulas juntos, participamos de eventos, né? Inclusive, eu já falei em congressos, na mesma mesa, na mesma banca, eu já participei de bancas de mestrado e doutorado, e a parte vem lá do nada e fala, olha, mas essa questão de banca era pública, né? E isso não é um motivo relevante. Agora, questões como, eu já emiti parecer em determinado processo, eu já fui sócio em determinada, eu já tenho ações dessa empresa, eu sou árbitro, mas tenho ações dessa empresa que agora eu vou julgar. Às vezes é difícil a parte também investigar tudo. Por isso que a legislação pôs que é dever do árbitro dizer, olha, eu sou acionista também disso aí, eu não posso, porque assim, pode ser que tenha interesse. Então, embora eu saiba que alguns árbitros têm a posição de que também a parte tem que fazer esse due diligence de verificar, a legislação brasileira não exige da parte esse dever. Ela diz que o dever é do árbitro, que a parte confia no árbitro, a princípio. Né? Então, se o árbitro tem alguma coisa, ele tem que revelar. Alguma
dúvida mínima que possa suscitar a violação aí, um sentimento de independência, violação de independência parcial, por que não revelar? Essa é a pergunta que eu sempre faço por que não revelar? Porque talvez eu vou perder a arbitragem por causa de uma coisa boba, mas no final é um business, mas precisa deixar claro também para parte as situações. Tem certas situações que são tão bobas que efetivamente não geram uma desconfiança, mas às vezes é alegado em sede judicial, mas como uma nulidade de algibeira, quer criar uma situação e não tem colado na justiça. Mas situações mais objetivas, em que como essas que eu mencionei, de ter advogado para outra parte, e depois virou árbitro, ou depois aceitou uma outra nomeação em caso envolvendo a outra parte, ou se serviu como perito, ou emitiu parecer em caso semelhante. Eu penso que é importante, é objetivamente necessário revelar. E, de novo, o parâmetro que segue é um parâmetro internacional, é o parâmetro também de casos que já foram julgados pela jurisprudência brasileira, os próprios checklists, né, que são feitos aí pelas câmaras. Esses são os parâmetros. E, ao longo dos anos e dos cases, vai se construindo mais. Né? Então, eu não diria para vocês, como juíza, que seria o dever da parte. Porque a legislação do artigo 14 é clara que é dever do árbitro revelar. Né? A parte pode fazer uma investigação, mas ela não está obrigada por lei a revelar. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. É uma questão complexa, mundialmente falando, tá? Não é só um problema brasileiro. E essas questões são levadas em várias situações, em outras jurisdições internacionais. Mas o legal é que os guides, os checklists existentes fora ajudam muito a decidir. Inclusive, evitar essas alegações de violação do dever de revelação. Os árbitros revelam mesmo com prejuízo a ganhar a ganhar honorários próximos, se tiver depois não conseguir pegar outros casos, né? É mais ou menos nesse sentido, mas eu já estou dando opinião, a seara que não é minha, porque eu sou juíza, né? Mas é o que eu vejo na prática de colegas que são árbitros, que eu vejo, que eu acompanho também nos casos nacionais, internacionais e de árbitros que eu conheço também, né? Integrantes do próprio CIAB, que a gente ouve, né? E lê também bastante os artigos. Então, eu acho que um bom árbitro sabe o que ele deve revelar dentro da prática. Doutora Andréia, sendo esse, então, um dever do árbitro, né? A senhora disse sobre o artigo 14 da Lei de Arbitragem, a não revelação pura e simples, ela macula por completo o procedimento arbitral ou há de ser considerado caso a caso para averiguar se uma circunstância que posteriormente venha a ser impugnada por uma das partes, como uma dúvida justificada quanto à imparcialidade e independência desse árbitro, ela tem que ser considerada no caso específico para ver se o procedimento arbitral de fato encontra-se contaminado? Marcelo, eu respondi já essa questão. É no contexto do processo, né? Além da simples alegação, é preciso que haja um nexo causal para que seja concretizado a violação, né? Se essa não revelação tenha consequências práticas no processo. Eu penso isso. E a gente tem analisado também isso. Se aquilo realmente trouxe um impacto de criar uma desigualdade no processo em relação à outra parte. Né? Agora, tem casos mais objetivos, que é só a violação da situação, né? Não podia atuar naquela situação por ser amigo ou inimigo de uma das... São situações, mas tem outras situações que precisa ver dentro do processo. É no caso concreto, é muito difícil a gente ficar divagando
se não tem uma situação concreta para análise, principalmente da circunstância de que ele deveria revelar e do contexto do processo também, né? Como eu disse, os parâmetros são os parâmetros do que já foi julgado, do que já foi anulado, e dos guides que já existem, né, internacionalmente, também os checklists das câmaras, e o resto é no plano concreto. Doutora Andréia, muito obrigada por mais essa resposta. Foi muito interessante escutar a senhora. E, para concluir, gostaria de agradecê-la mais uma vez, em nome do Marcelo, em nome do Canal Arbitragem, pela generosidade com que a senhora dedicou tempo, atenção e, sobretudo, conhecimento de uma forma extremamente explicada e didática para nós e para os outros jovens arbitralistas do país. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado da entrevista. E foi uma honra imensa para nós recebê-la. Muito obrigada, doutora Andréia. A honra foi minha. Eu encerro aqui a minha participação dizendo para vocês o seguinte: uma das primeiras lições que eu tive no meu mestrado internacional, eu tive a honra de ter aula com o professor Gary Bourne, e quando falávamos da relação do judiciário com a arbitragem, uma das primeiras lições que ele disse: olha, veja bem qual a importância do arbitral seat. Quando você escolhe uma sede uma jurisdição, uma lei nacional, a sede da arbitragem, um arbitral seat, você automaticamente está escolhendo um relacionamento com a Corte Nacional daquele país. Ou seja, se você escolhe o Brasil como sede de arbitragem, você também está escolhendo automaticamente uma jurisdição estatal brasileira para se relacionar, do ponto de vista, seja da anulação das sentenças arbitrais, seja como uma a jurisdição de apoio e assistência ao próprio tribunal arbitral, nas medidas de urgência, nos pedidos de coerção, através de carta arbitral, de intimação à força de testemunha, de penhora de ativos, de arresto de ativos, que só a justiça estatal pode fazer, e, por fim, no enforcement, no cumprimento forçado e das anulatórias. Então, essa lição eu levei para a vida e recomendo muito vocês a terem o livro do professor Gary Bourne, né, Teoria e Prática da Arbitragem. Eu acho que eu tenho até ele aqui comigo. Não é o grande, que tem vários volumes, mas é esse International Arbitration Law in Practice. Você vê que está cheio de folha, porque foi muito estudado. E eu acho que são lições práticas, objetivas. É um livro muito fácil de ler e muito didático, mas que trazem lições internacionais. Então, eu encerro aqui dizendo a vocês que maior defesa do árbitro e do juiz é o próprio conhecimento e os limites de sua atuação dentro da jurisdição ali escolhida, né? Então, é muito importante o conhecimento e essa interação da arbitragem com a justiça estatal. Então, conhecer os limites, o que pode, o que não pode, conhecer um pouco da jurisprudência também brasileira sobre determinadas questões, né? E não que ela tenha uma aplicação automática nas decisões arbitrais, mas que ela possa ter uma certa coerência também, né, com o ordenamento nacional. Se, porventura, for executada pela justiça estatal, aquilo pode ser, de uma certa forma, se for muito contraditório, ou violar, por exemplo, uma ordem pública, pode ser que haja algum conflito de cumprimento dessa sentença judicial. Então, isso também fora, né? E eu acho que essas lições são muito importantes, né? Então, acho que, primeiro, conhecer da legislação nacional e conhecer um pouco da prática e
internacional, né, da doutrina internacional, porque, na verdade, nós fazemos parte de um sistema internacional. E é isso. Então, fico muito feliz de poder ter tido essa conversa com vocês. Espero ter inspirados a conhecerem mais, se dedicarem mais, né? Não só do ponto de vista teórico, mas também prático e ético, né? E desejo a vocês sucesso, né? E que eu possa estar mais próximo de vocês para outras conversas e trocas de experiência também. Um abraço a todos e também ao pessoal do canal de arbitragem. Nós é que agradecemos, senhora doutora Andréia. Muito obrigada.